Oração a toda hora. Pai querido, Pai amado, Pai bendito, eternamente adorado, Santo de misericórdia. Mais uma vez estamos nesta madrugada diante de Ti. Não sei que hora as pessoas vão ouvir, mas eu quero Te agradecer, Senhor. Sendo hoje um dia de adoração, um dia de louvor, quero manifestar minha gratidão, Pai, porque se não fosse por Ti, eu estaria derrotado, perdido, não teria oportunidade de vida e de paz. Mas eu creio que não só a mim, mas a bilhões de pessoas só estão vivendo por causa do seu amor, da sua compaixão. Por isso eu entrego todas as pessoas que vão ouvir esta oração, que vão ouvir esta palavra e que vão guardar no seu coração e que vão ser grandemente abençoados, Senhor. É um privilégio muito grande estar na tua presença e te glorificar, uma vez que não há semelhante a ti, Senhor. Só tu és perfeito, justo e santo. Recebe minha adoração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Momento devocional. Graças a Deus, hoje, dia 2 de novembro. Com certeza é um dia para muitos, de muito choro, de muita tristeza. Ainda ontem nós falamos sobre esse tema, falando sobre a dor, né? Sobre a dor que pode acometer o coração, a alma das pessoas. E é difícil viver esse tema da dor. E amanhã, ou ao amanhecer, ou a hora que você talvez já esteja ouvindo, já vai estar encerrado esse período de 2 de novembro, que é considerado o Dia dos Mortos, ou de ir atrás de fazer alguma coisa, porque as pessoas acreditam piamente que elas podem diminuir a dor daqueles que elas acham que morreu com sede, com fome, morreu que foi para algum lugar estranho, que pode tirar de lá. Enfim, eu não sei qual é o problema que lhe leva a sofrer. Se for, talvez porque você sente muita falta e dói muito a partida dessa pessoa, as consolações estão lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando mostra que o Senhor é aquele que quer que a gente seja consolado e acredite que um dia nós vamos ver novamente, né? Nós vamos nos ver novamente. E a carta aos Coríntios, capítulo 15, também aponta para essa situação. Nós vamos ainda tocar daqui a pouco. Então, que Deus possa confortar o seu coração e que você entenda que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Por isso, orar pelos mortos não é muito bom, não é agradável a Deus, não é aconselhado por Deus. Mas orar por você e pelos que estão aflitos, pelos que estão angustiados, aqueles que vão passar o primeiro dia dos mortos sem os seus entes queridos. Não é fácil a primeira vez, mas que Deus te console em nome de Jesus. Muito bem, nosso subtema de hoje, estamos na carta de Paulo aos Coríntios, sendo a segunda carta, né? Paulo escreveu para fortalecer a igreja em Corinto, defender seu ministério contra os falsos mestres, resolver conflitos e tensões que existiam, instruir os crentes a darem generosamente para ajudar os cristãos necessitados em Jerusalém. E ele também buscou expressar seu amor e compromisso com a congregação,
mesmo após um período difícil em seu relacionamento. Nosso texto de ouro diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Aqui está um segredo muito forte para a gente, que Paulo se refere à tristeza, e essa aqui, de repente, não é tristeza apenas como um subjetivo, mas é a tristeza como substantivo, né? É a tristeza como se ela tivesse viva. A tristeza, ela é uma demonstração clara, ou que a pessoa está arrependida do que fez, do que causou, que é o que leva muitas pessoas a se afligirem no dia dos mortos. A tristeza por não ter sido companheiro, por não ter dado tempo para aquela pessoa, não ter feito o que aquela pessoa pediu, não ter sido amorosa com aquela pessoa, não ter dado atenção à sua necessidade. Enfim, eu não sei, mas essa tristeza, ela deve ser dissolvida do seu coração, porque o único que pode lhe perdoar agora não é mais aquele que morreu, é o Deus dele, que é o Senhor que criou. Mas Paulo também fala da tristeza que leva a gente ao arrependimento, que se refere a toda obra que a gente fizer de mal, de ruim, de péssimo, de horrível, de violento, de odioso, de vergonhoso, de mentiroso, de tudo aquilo que foi desagradável diante de Deus. A gente se arrepende e deixa pelo amor de Deus. Mas ele fala da tristeza segundo o mundo, que opera a morte. Essa tristeza é mais difícil, né? Porque aquela tristeza que te leva a mágoas, a ódio, essa tristeza, ela destrói, ela afasta a gente de Deus, afasta a gente das pessoas, ela leva a gente a pensar que todo mundo é mau, e que a gente foi abandonado, que a gente foi esquecido, que a gente não foi valorizado. Essa tristeza é do mundo, é uma fraqueza interna que pode nos levar à morte espiritual, até mesmo ao suicídio, ou até o desejo de vingança. Então, essa tristeza, segundo o mundo, opera a morte. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Frases marcantes de 2 Coríntios: quando sou fraco é que sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Essa sensação de fraqueza se dá justamente porque nós reconhecemos que nós não somos melhores do que ninguém, que necessitamos de ajuda, que necessitamos de compreensão, de amor, de carinho. Então, quando penso que sou fraco, também vai me levar a entender que às vezes eu estou me olhando e não estou me sentindo forte, não estou me sentindo corajoso. Aliás, estou me sentindo acovardado. Mas às vezes isso acontece justamente para que eu repense. A Bíblia diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você não está sentindo força, fortaleza, talvez você não está sentindo isso porque Deus não quer que você vá avante naquela sua decisão. Aí Deus está dando uma certa coisa para que você se sinta. Na verdade, você está sendo forte por resistir a não fazer aquilo que é errado. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Isso é muito lindo, né? Quando nós não vivemos por aquilo que vemos, não somos levados por aquilo que vemos, não somos comprados ou vendidos por aquilo que vemos, mas sim pela fé. E aqui não é pelo que sentimos também, né? Porque tem pessoa que ela vive por sentir. Eu me sinto homem, então eu serei homem. Eu me sinto mulher, serei mulher. Eu me sinto tal coisa, serei isso. Eu me sinto um gato, serei gato. Não. Nem que você se sinta uma derrota, você é uma derrota. Nem que você se sinta um covarde, você é um covarde.
Nem porque você se sente campeão, você é campeão. Você precisa usar a fé, estimular-se, buscar o que é melhor para você, tomar as melhores decisões. Aí sim você está demonstrando que você está fazendo a coisa certa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Por que será, hein? Por que será que quem está em Cristo, nova criatura é? Porque a Bíblia aponta para que Jesus veio trazer a mudança total. Ele veio trazer a graça que salva, ele veio trazer a redenção que nos tira do poder do mal, ele veio trazer a salvação que nos traz o perdão, ele veio nos trazer a fidelidade e crença no sangue que nos tira o pecado por força do poder do sangue de Jesus. Enfim, então nós precisamos observar bem que Jesus também falou para Nicodemos que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é espírito vivificante. Então a pessoa é espírito vivo, né? A pessoa se torna um novo nascimento, uma nova criatura. E as coisas velhas realmente já passaram. O medo, a cólera, o engano, a falsidade, a hipocrisia, né? o roubo, o desejo maligno, tudo já passou. E você agora vive uma vida de esperança. A outra frase é que mostra que Deus ama quem dá com alegria, 2 Coríntios 9,7. Vivemos muito nessa época com o coração endurecido, sem amor, sem misericórdia. Nós estamos preocupados muito porque cada um de nós está passando por situações difíceis. Não é fácil você tirar do pouco que tem para dar para alguém que às vezes nem valoriza, ou talvez porque é alguém que não se preocupa, não tem cuidado com aquilo que possui. Gasta, joga, quebra, deixa de qualquer maneira, e aí depois vai pedir. Mas a Bíblia fala aqui que Deus ama quem dá com alegria. Se for para você doar alguma coisa para alguém, que você não doe por tristeza, mas doe com alegria. E a outra é que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Por quê? Porque nós não usamos do subterfúgio da escuridão, da negrura das trevas. Nós podemos usar a verdade, o amor, a fidelidade, a honra, né? O perdão, a bondade, a misericórdia, a compaixão. Essas armas são celestiais. A oração, o jejum, a consagração, a santificação, né? Que tudo isso são armas excelentes para vivermos. Muito bem, destaque de Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. A graça e paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia e o Deus de toda a consolação. Olha aí para aqueles que no dia de hoje, né, no dia 2, precisam de consolação quanto aos seus entes queridos que faleceram. Ao Deus de toda a consolação, que consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com consolação, como que nós mesmos somos consolados de Deus. Ou seja, do mesmo jeito que você é consolado de Deus, que Deus te ajuda no controle, que Deus te ajuda na compaixão, que Deus te ajuda na compensação, que Deus te ajuda em entender, buscar converter a tristeza em alegria, buscar valorizar a sua vida, a vida daqueles que estão em sua volta, porque às vezes a pessoa perde um filho, mas ela tem 2, 3, 4 filhos, ela prefere morrer do que continuar lutando porque um morreu. Não, você, ainda que você só tenha um filho, você ficou, Deus quer que você continue vivendo. Se ele permite, ou se aquela pessoa fez as suas escolhas, a escolha errada, você não deve se matar nem se destruir por causa dos outros, mas deve valorizar o poder de Deus na sua vida. Porque com as aflições
com as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda por meio de Jesus Cristo. Ou seja, é abundante em nós as consolações de Cristo por causa das aflições que ele venceu. Mas se somos atribulados, é para nossa consolação e salvação. Ou seja, somos consolados para nossa consolação, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. 2 Coríntios 1, capítulo 1, verso 1 a 6. Muito bem. Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios principalmente para defender a sua autoridade apostólica perante os opositores que o questionavam. Também ele mostra a grande preocupação dele com o conflito que havia dentro da igreja. Ele também escreveu para expressar gratidão e instruir sobre a doação para os necessitados de Jerusalém, para fortalecer a comunidade contra os falsos mestres. Porque é comum, hoje em dia, segundo o que a gente tem observado, o próprio pessoal das trevas, o próprio pessoal do ódio, o próprio pessoal do desejo de destruir os cristãos, eles, em vez de só lutarem contra os cristãos e matarem, eles vão, se convertem, entre aspas, entram na comunidade evangélica, entram na comunidade cristã, e dentro da comunidade cristã eles soltam as suas heresias, soltam as suas farpas, eles soltam o seu veneno, e aí cria-se uma desunião, como havia na igreja de Corinto. Era uma desunião muito grande, em decorrência de que alguns estavam certos defendendo a questão de lançar fora aquela pessoa que estava prostituindo dentro da igreja, no meio da fé cristã. E ninguém repreendia. Essa foi uma das coisas muito duras que Paulo escreveu na carta, que dizem que se perdeu. E na visita que Paulo ia fazer para os coríntios, ele deixou de fazer justamente porque ele estava muito aborrecido. E ele sabia que se ele fosse daquele jeito, ele trataria de uma forma muito forte aqueles que estavam deixando minar a igreja de coisas erradas. E aqueles que, em vez de buscar a consolação, a unidade, o amor, o perdão, querem briga, querem contenda, querem levar aos tribunais, né, jogar um crente contra o outro, levar a polícia, chamar a polícia para dentro da igreja. E em vez de resolver as coisas na igreja de Cristo, que é o corpo vivo, ela traz pessoas de fora que não têm sentimento de Cristo, que não têm a palavra de Cristo, que não têm o amor de Cristo, que não têm a fidelidade à verdade para tomar decisões entre nós. E a gente deve ter cuidado com isso, porque isso é escandalizar o nome do Senhor. Então, fortalecer a igreja. Paulo escreveu para consolar os crentes em Corinto em suas provações e fortalecer a igreja para que estavam passando dificuldade. Porque, às vezes, a gente não tem quem ajude. Às vezes a situação é tão terrível que a gente não tem para... A gente olha para um lado. Por que muitas pessoas acabam indo mendigar? Por que muitas pessoas acabam no suicídio? Por que algumas pessoas acabam matando? Por que algumas pessoas acabam indo para o roubo? É porque a sua mente se torna enfraquecida por não ter ninguém que ajude, ninguém que faça alguma coisa, né? Então é necessário que nós tenhamos misericórdia uns dos outros, ser empático uns com os outros. A Bíblia diz que nós devemos contar as nossas necessidades, ou dividir nossas necessidades, falando a verdade com nossos irmãos. Mas a Bíblia diz que a gente deve ter atitudes de solidariedade com as pessoas, senão nós não estamos fazendo a coisa certa. Resolver conflitos. Havia um clima tenso após uma visita dolorosa de Paulo, e ele escreveu para expressar seu amor e buscar reconciliação e restauração no relacionamento com os coríntios. Ou seja, Paulo, quando foi e inaugurou a igreja, ele foi muito enfático contra o pecado. E ele não aceitava nenhum tipo de coisa contrária ao evangelho.
Paulo chegou a dizer que se alguém, mesmo ele, falasse outro evangelho que não fosse aquele que ele foi ensinado para as pessoas, que fosse anátema. Ou seja, ele se colocou numa posição que ainda ele profanasse, errasse, viesse a cair, viesse a pecar contra Deus, as pessoas deveriam crer naquilo que foi dito antes. Aquilo que ele pregou antes, aquilo era verdadeiro. Ele estava debaixo do poder de Deus. Então ele falou antes aquilo, toda a verdade. Então essa verdade era que prevalecia. Ele, por mais que ele viesse despregando o que ele já tinha pregado, as pessoas não deveriam crer mais nele, porque aquilo que ele fez a primeira vez, aquilo era o certo. Bendito seja o nome do Senhor. Também instrui sobre as doações. A carta contém instruções e incentivos para que os coríntios participassem de uma coleta para ajudar os cristãos em Jerusalém, que estavam em necessidade. Ele fez isso. Os Tessalonicenses, na verdade, os de Tessalônica, Filipos, eles se uniram sem precisar que Paulo pedisse. Eles entenderam o mal que estava acontecendo, para, se eu não me engano, foram 3 anos de extrema necessidade em Jerusalém, de uma seca que houve nesse período aí, de talvez dos anos 40 a 60, e isso foi muito triste, né? E Paulo ajudou, convocando aquelas pessoas entre os gentios para ajudar os crentes judeus em Jerusalém. Mas também Paulo dissertou sobre a questão de você participar do convívio da contribuição. Enquanto muitos hoje se levantam contra dízimos e ofertas, a Bíblia manda dar segundo a tua prosperidade. Então, se no passado Deus mandava dar apenas 10%, fora as ofertas alçadas, as ofertas de manjares, fora o mover dos molhos que eram trazidos, que não se sabe quantos molhos a pessoa podia trazer, mas agora Paulo está falando segundo a prosperidade. Então, se naquela época era só uma décima ou um décimo ou décimo de tudo, agora Paulo estava dizendo que quanto mais próspero você for, mais você deve contribuir. Quanto mais você tem, mais você deve participar das dores dos outros. Essa questão aí que tem que tirar do rico para dar para os pobres, não tirar não. A pessoa precisa avaliar o seu coração, avaliar o que tem, o que possui, e dentro da sua riqueza, da sua prosperidade, mesmo que seja um pobre, mas um pobre próspero, deve estender as mãos àqueles que não têm, que precisam, né? Ou doando semente. Eu me lembro de um caso de um grande que aconteceu aqui no Brasil, um grande agricultor, que ele preparou a sua terra e comprou a melhor semente, o melhor adubo, fez o melhor de tudo. Mas ele percebeu que aquilo que ele esperava colher não teve sucesso como ele esperava, teve prejuízo. Aí ele foi para lá e pensou, olhou e pensou: Deus, por que é que não deu? Fiz tudo certo e a coisa não deu certo. Aí Deus disse: olha para os lados. E ele olhou para os lados e viu que os seus amigos, os seus concorrentes, tinham colocado a péssima semente, tinham colocado o pior adubo e tinha dado bicho, tinha dado mazela, né? E aquilo, quando o vento batia, trazia para cima daquilo da sua plantação. Então ele entendeu que antes dele pensar só nele, ele deveria ir com seus amigos em volta, conversar com eles e juntos fazerem a sementeira. Ou seja, ele colocava tudo de bom na sua terra, mas ajudava os seus companheiros a botar tudo de bom também nas suas terras. E o que aconteceu? Uma colheita abundante. Então, o que acontece muitas das vezes com muitos dentro da denominação, dentro da vida evangélica ou da vida cristã, é que a gente se torna egoísta.
E às vezes a gente se esforça tanto e acaba não tendo uma boa produção, porque a gente não se preocupou em olhar para os lados e ver que o plantio dos outros está atacando o nosso plantio. O problema dos outros estão caindo sobre nós. Né? Então é bom a gente ajudar os outros a resolver seus problemas, para que esses problemas não venham destruir nosso casamento, não venha destruir a nossa relação, não venha destruir a nossa união, a nossa unidade. Né? O que nós observamos é que as coisas lá de fora da cidade de Corintos, uma cidade prostituta, uma cidade de lascívia, uma cidade de culto pagão, uma cidade voltada enfaticamente à adoração a ídolos, e a prostituição estava contaminando a igreja, estava indo de fora para dentro. Então a igreja, em vez de viver uma vida santa, estava vivendo uma vida de confusão, porque lá fora as pessoas traziam para dentro da igreja, para dentro do convívio cristão, seu ódio, sua amargura, sua falsidade, sua hipocrisia, e a igreja contaminou-se. Em vez da igreja observar, ela começou a se dividir em partidarismo. Eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e essa divisão ela não causa nenhuma satisfação para Deus. Deus não quer que você seja a favor dele contra alguém. Deus quer que você seja uma pessoa prudente, uma pessoa que sensata, uma pessoa de fé, uma pessoa que trabalhe com a honestidade, que trabalhe com a vida, com a paz, que trabalhe com o bem e não com o mal. Aí as coisas fluem. Quais as características marcantes? Enquanto muitas das cartas de Paulo se concentravam na doutrina, grande parte dessa carta enfatiza o relacionamento de Paulo com os santos de Corinto, seu amor e a sua preocupação por eles. Os coríntios tinham que entender que Paulo, quando protestava contra o pecado, ele não estava protestando contra a pessoa, mas contra o erro da pessoa, contra as coisas, a coisa que a pessoa estava fazendo que estava estragando a vida dela e a vida dos outros. Porque às vezes a pessoa diz, é meu corpo, minhas regras, posso comer qualquer coisa. Não, se você adoecer, pode ser que a doença que venha para você acabe passando para os outros dentro da sua casa. Né? Pode ser que você também adoeça ou pegue um acidente e você vai ficar inválido numa cama e alguém vai ter que cuidar de você. Então alguém vai perder parte da sua vida por sua causa. Enfim, então, talvez os seus erros, suas escolhas possam contaminar a vida dos outros. E as pessoas não vão lhe abandonar porque elas querem lhe ajudar. Elas entendem que aquilo foi um acidente, elas entendem que aquilo foi um erro, mas elas estariam bem melhor se você tivesse vigiado. Então, quando você sai nas ruas, vigie para atravessar a rua. Você, quando vai conversar com uma pessoa, negociar com uma pessoa, vigie para que você não traga de lá coisa ruim. Você que sai, vai trabalhar no seu trabalho, vigie para não trazer coisa ruim do seu trabalho para dentro de casa. Né? A esposa, vigie para não estar trazendo coisas da vizinha para dentro de casa, para prejudicar seu esposo, sua família. A pessoa o aluno vai para a escola, vigie para você não levar, não brigar lá, não contender e trazer essa coisa para dentro de casa, porque tudo isso prejudica a boa comunhão das pessoas dentro de casa. Então Paulo não era contra os coríntios, era contra os erros, né? Então ele enfatiza esse bom relacionamento, embora não fosse firme a sua oposição aos críticos ao longo de 2 Coríntios, podemos vê-lo como líder do sacerdote sensível, cuidando da felicidade e do bem-estar dos santos. Paulo também compartilhou alguns detalhes autobiográficos de sua vida e escreveu a respeito do seu espinho na carne. Todos nós temos sofrimentos e temos fraquezas. Todos nós temos vontades, temos desejos, sonhos. O que não pode acontecer é que a minha vida interfira de modo negativo na vida dos outros. Não é porque eu tenho dores que eu me aborreça com a voz dos outros, que eu não saiba entender que as pessoas têm seus problemas. Não é porque é filho
que é obrigado a fazer tudo que a mãe quer, mesmo que a mãe esteja pedindo coisa errada. Não é porque é mãe que obrigue seus filhos a ser aquilo que ela quer que eles sejam. Não. Nós precisamos aprender a dar liberdade para que cada pessoa acerte ou erre, mas diga sempre para ela que os braços da gente estarão abertos para socorrê-las quando for necessário. Entendeu? Então, todo cuidado é pouco. Bendito seja o nome do Senhor. Em uma experiência sagrada registrada em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 a 4, Paulo escreveu como um homem em Cristo foi arrebatado até os céus, onde ele viu coisas indescritíveis. Essa visão com a sua declaração doutrinária anterior sobre a diferença em glória no corpo ressuscitado. Paulo teve uma visão, ele pode não ter dito que foi ele, mas todos dizem que foi ele. O que é importante aqui é que tem coisas que Deus nos dá para ver, que Deus nos concede, mas Ele não manda a gente falar. Né? Tem coisas que a gente vê, mas que não pode transmitir. Né? Tem coisas que a gente sente, mas não pode repassar. Tem segredos só nossos que a gente tem e que nós precisamos preservar. Então, Paulo não pôde expressar com palavras descritíveis aquilo que aquele homem viu lá no reino celestial. Quando Deus manda, a gente tem que falar, mesmo que doa nas pessoas. Mas quando Deus não manda, a gente tem que ficar quieto. Não se meta em confusão. Não fale aquilo que Deus não mandou você falar. Para o nosso irmão Daniel, o Senhor disse para Daniel, fecha o livro. Né? Parou, escreveu, fechou. Já revelou o que deveria revelar até o final do tempo. Já para o irmão João, ele mandou abrir, ele mostrou que tinha que abrir o livro. E João se desesperou porque não tinha ninguém que fosse digno de abrir. Então nós temos que ter essa ciência de que tem coisas que Deus permite a gente repassar e tem coisas que Deus não autoriza. Para que a gente não prevaleça contra os outros, não se ache melhor do que ninguém. Para que a gente não pense que a gente viu, Deus fez aquilo com a gente porque a gente é especial. Não. Nós não somos o especial de Deus. Nós somos servos, filhos. Somos pessoas à disposição de Deus. E já é um grande privilégio servir ao Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante de Ti, Senhor, e eu Te adoro pela vida das pessoas que estão orando comigo, acompanhando este momento de oração. Para mim é privilégio, para mim é honra estar diante da Tua face. Já orei um pouquinho, Senhor, o Senhor sabe que a gente faz uma oração antes desta, e já apresentei a causa de pessoas, tanto citando nomes, como citando os problemas que elas estão vivendo. Mas aqui vai mais um pouquinho da oração da fé, Senhor, para as pessoas que estão angustiadas, que estão aflitas, e hoje sendo, Senhor, um dia de tristeza, de choro, de lágrima para muita gente, porque perdeu a pessoa que mais amava. Essa semana eu também pude olhar para alguém, Senhor, como minha segunda mãe, que partiu, Senhor, e eu não, por mais que o Senhor me mostrou que ela ia partir, eu até hoje, Senhor, não me consolo, nem por ela, nem por outro meu irmão que partiu, Senhor. Mas isso, no sentido de não me consolo, não estou dizendo que não estou tranquilo quanto à partida. É porque às vezes a gente queria um pouco mais daquela pessoa na terra, meu Pai. Mas isso não é nossa decisão. Foi dele e é tua, Senhor. Então eu te peço que haja confirmação da tua graça, da tua consolação na aflição desse meu irmão, dessa minha irmã, desse meu amigo que vai amanhecer choroso, angustiado, que vai acender uma vela, que vai buscar limpar, colocar uma flor ali, Senhor, talvez levantar uma sepultura, não sei. Senhor, que a pessoa possa sentir no coração
que o Senhor possa agir no coração dela, para que ela saiba que tu és Deus de vivos e não de mortos. Mas que o Senhor não despreza aqueles que morreram. Tanto é que a tua palavra diz que todos ressuscitarão, uns com os corpos para viver eternamente com Cristo, e outros, Senhor, apenas vão levantar da sua sepultura, vão receber os seus corpos de volta, mas para serem julgados e sofrer eternamente, como vai acontecer o juízo final para todos estes, meu Pai. Mas eu te peço, Senhor, que a tua palavra diz que depois da morte segue-se juízo, que nós que estamos vivos, nós saibamos tomar as melhores decisões. Entregamos, Senhor, o nosso coração na tua presença e desejamos que vidas sejam consoladas, pessoas sejam perdoadas, pessoas sejam curadas, haja livramento, haja paz, Senhor. É o meu desejo a todas as pessoas que ouvem esta oração. Em nome de Jesus, o teu Filho, te adoramos e te glorificamos, hoje e para sempre.